Boa noite, meus amigos. Nós estamos iniciando mais um Falar com Você, o Jornal dos Romeiros, nesta terça-feira, né? Terça-feira, 9 de novembro de 2021. Lembrando que nós já estamos chegando no final do ano, e daqui a pouquinho nós estamos no ano de 2022, que é um ano importante para o país. Bom, hoje a gente vai falar de um tema que, para aqueles que gostam de romarias, né, da espiritualidade, enfim, muito importante. Nós vamos falar sobre o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, de Belém do Pará, que, sem dúvida alguma, é a maior manifestação religiosa popular que existe no país. Né? Emblemática, mais de 2 milhões de pessoas que participam durante a semana lá em Belém do Pará. Mas o nosso convidado para a prosa de hoje é o Luiz Tadeu da Costa, que é professor do curso de bacharelado em museologia da Universidade Federal do Pará, mestre em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo. PUC é nossa faculdade, né? Eu fiz PUC também aqui em São Paulo, especialista em museologia MAI USP. Boa noite, meu amigo Luiz Tadeu da Costa, professor magno, mestre, né? Mestre. Inclusive, sou de Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Como é que está a nossa Belém do Pará? Uma cidade maravilhosa, diga-se de passagem, abençoada, né? Boa noite, Vladimir. Obrigado pelo convite. Desde já, muito obrigado mesmo por falar aqui de Belém, por falar sobre o Círio de Nazaré, que acho que é alguma coisa importante, não só aqui para Belém, para o Pará, o estado onde eu estou nesse momento, mas também para o Brasil, né? Porque, afinal de contas, o Círio de Nazaré ele tem uma proporção que é bem grande, que extrapola o estado do Pará e que acaba sendo conhecido aí por várias pessoas que moram no nosso país. Então, sim, eu estou num momento aqui à noite, está chovendo para cá, né, para variar. Belém é uma cidade chuvosa, uma cidade quente e úmida, então, aqui na Amazônia, né? E nesse Sim. momento está chovendo para cá, uma chuvinha boa, porque fez um dia calorento e tal, e essa chuva veio a calhar, porque aí dá para Aliás, né? amenizar. Então, mas você sabe que a gente fala aqui, o Sudeste e o Sul precisa muito, mais do que nunca, da região amazônica, né? Por isso que a gente fala que não pode desmatar nada, precisa manter intacta essa floresta que abastece não apenas o nosso Brasil, abastece muitos lugares desse planeta. Dependemos muito da região amazônica, da floresta amazônica, né? Sob todos os aspectos, né? Indistintamente. Bom, nós queremos lembrar a todos que vocês devem se inscrever no canal do YouTube do Jornal dos Romeiros, indicar amigos e familiares, que é muito importante para que a gente possa continuar com esse projeto do Fala com Você, sempre falando da cultura popular desse país, que é fundamental. Lembrando que o programa de hoje é sempre apresentado também pela TV Votorantim, canal 3, da Supermídia, canal 8 da Claro Net, para a cidade de Porto Feliz, Piedade, Itu e também Votorantim. Bom, eu quero mandar um abraço lá para a Suzana de Trindade. Ela é paraense, deve estar naquela expectativa. Ela mora em Trindade, em Goiás, há muitos anos mora em Trindade, é presidente da Comissão Municipal de Folclore lá da cidade de Trindade. A Célia Santiago, uma grande artista de Embu das Artes. A Lúcia, lá da cidade de Cruzeiro. O Di Santana, que já está na expectativa, né? Quero agradecê-lo por nos indicar aí o professor. Obrigado, Silvio. A Luza Miseroc, lá da freguesia do Ó, a professora Rúbia Lócio, lá de Recife, que esteve aqui também fazendo um excelente programa na semana retrasada, a professora Isabel Signorelli, presidente da Comissão Goiana de Folclore. Isabel, grande abraço a Goiânia, a você em especial. A Rita Brunerotti, uma grande artista também. Nossa, a Rita é fantástica também. E falando de romarias, o meu amigo Valmir Falco, que é o presidente da Romaria da cidade de Itupeva, eu aproveito e mandar um grande abraço para o meu amigo Marcão Marque, que é o prefeito da cidade de Itupeva, aliás, fazendo um excelente trabalho. Nós falamos sempre em nome do Sabor do Chefe, o restaurante A Casa da Parmigiana de São Roque, toda a região. Lembrando que de segunda a sexta, você lá no Sabor do Chefe tem os pratos executivos. E no final de semana, você já sabe,
Final de semana você tem a parmegiana, você tem outros pratos espetaculares lá no Sabor do Chefe. E o atendimento é nota 10, né? Tá aí o telefone do Sabor do Chefe, 4784-2412, 988-540100. E falamos também em nome do Castelo do Óleo, a maior e melhor troca de óleo de São Roque e de toda a região. Aqui na cidade de São Roque, na Estância Turística, Avenida Prefeito Bernardino de Luca, número 30. Lubrificantes e filtros, você já sabe, Castelo do Óleo. Telefone 4712-8206, 94002-6594. Bom, falando em Castelo do Óleo, essa semana eu ia passar na segunda-feira, ou então hoje, lá no Castelo do Óleo, para falar com o Felipe, mas eu pensei bem e falei, o Felipe é palmeirense, eu sou santista, então eu achei melhor não conversar na segunda e terça-feira com ele, por motivos óbvios, né? Quem viu o jogo no final de semana de Santos e Palmeiras sabe quem ganhou, né? O Santos entrou pelos canos de novo. Bom, professor Tadeu, vamos conversar desse nosso encontro de hoje, falando do encontro da imagem, né? Que foi há muitos anos o encontro da imagem, e eu queria perguntar a você o seguinte: é muito interessante essa história do encontro de imagem, dos grandes santos, né? Aqueles que têm que o brasileiro tem mais devoção, e dentre eles, naturalmente, está aí o Bom Jesus aqui de Pirapora, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Nazaré. Algumas pessoas dizem assim, será que é uma coincidência? Outras pessoas dizem, será que é coisa da Igreja Católica? Eu queria saber a tua opinião, porque é uma coisa interessante. Agora, uma coisa é engraçada, a água está sempre presente. Está relacionada mesmo. A água é um elemento que une, talvez é um elemento que aglutine todos esses acontecimentos de santos que se espalham pelo Brasil afora. Também outro elemento, por conta da água, né, que são os navegantes. Boa parte dessa tradição, dessa devoção a santos, se deve a essa colonização portuguesa. No caso específico aqui da Nazaré, da Virgem de Nazaré, ela realmente vem com essa colonização portuguesa, com portugueses para cá. Então, na verdade, e é também assim, no caso específico da imagem da Santa, da Nossa Senhora de Nazaré, na relação dos portugueses com ela vai sempre na frente desses barcos, das embarcações, desses navegadores. Então, ela ia na frente para abrir caminho e salvá-los de qualquer outro perigo ou coisas do tipo que pudessem acontecer nessa expansão marítima que eles fizeram aí ao longo dos séculos, né? do século XV, do século XVI. Então, no caso específico da imagem de Nazaré, essa imagem ela vai como se fosse uma carranca, ela vai bem na frente das embarcações. E no nosso caso específico aqui, essa imagem ela não chega em Belém, precisamente. Primeiramente, não em Belém. Ela chega numa cidade próxima a Belém, chamada Vigia, que hoje chama-se Vigia de Nazaré. Então, o culto e a devoção à Nossa Senhora de Nazaré, que vem com esses navegadores portugueses para cá, ela chega aqui no Pará, na cidade de Vigia. E é lá, na verdade, que tem uma história anterior à história do Círio de Nazaré em Belém do Pará. Então, a do Círio de Nazaré é por volta do século XVIII, 1700, portanto, e a da Vigia de Nazaré é um pouquinho antes, no século XVII. E a nossa, no caso específico de Belém do Pará, que ganha a proporção bem maior, né, aqui no estado do Pará, o que ganha realmente outros lugares fora do Pará e fora do Brasil, é justamente achada no Igarapé. O Igarapé é também, né, geograficamente, digamos, um lugar bastante próprio aqui da região, muito, muito fácil de encontrar em várias cidades, localidades aqui do Pará. E é nesse Igarapé do Murucutu que é encontrada a imagem, de acordo com o mito, por um homem chamado Plácido de Souza. Esse caboclo, né? Ele encontra, então, essa imagem do achado, como a gente conhece, ou a imagem original da Nossa Senhora de Nazaré, ela é achada justamente atrás da Basílica, onde está essa foto aqui. Essa foto mostra a Basílica Santuária,
a Basílica Santuário de Nazaré. Nessa localidade onde está hoje essa Basílica Santuária, é justamente onde foi erguida a primeira construção a ela. E atrás dela é onde passava esse igarapé, Murucutu, que hoje chama-se 14 de Março, é uma travessa, né? Então, esse bairro é um bairro muito populoso, um bairro, na verdade, bem, digamos, de classe média hoje, e por trás dessa muito urbanizado, por sinal, esse bairro de Nazaré, e por trás da Basílica de Nazaré está justamente, era onde, né, nos anos por volta de 1700, onde estava justamente o Igarapé do Murucutu, onde Plácido de Souza achou a imagem de Nazaré. E a partir daí, portanto, ele começou a devoção, começou um culto por um número bem já significativo de pessoas naquela localidade de Belém, uma província, à altura, e também há relatos de que ele nunca viu Sírio. Por quê? Porque o Sírio de Nazaré ele foi oficializado em 1793, ou seja, o Plácido, né, ele achou por volta de 1700, no começo do século XVIII, e ele só foi oficializado o Sírio de Nazaré no ano de 1793. Então, há alguns relatos, assim, algumas fontes que nos dizem que ele não estava presente, digamos, no primeiro Sírio, quando o Sírio de fato foi oficializado. Mas até ele ser oficializado, muita romaria foi feita para essa imagem, porque essa imagem do achado ele levou para Chopana, para a casa dele, e ela voltou para as margens do Igarapé, para onde ele tinha encontrado. Então, já tem aí digamos, um primeiro momento de fuga, né? Também um outro elemento importante para se falar do Sírio, ela é uma santa que tem uma certa vontade própria. E ela, então, ele recolhe do Igarapé, leva para a casa dele, depois ela volta para o Igarapé. Isso vai acontecer quando também, prestes a ser oficializado o Sírio de Nazaré, você ainda agora mostrou, inclusive, a imagem, Vladimir, que foi a imagem da Sé, da Catedral da Sé. Lá próximo tem o Palácio do Governo. E quando foi oficializado o Sírio, em 1793, o governador da província, Neo Francisco, ele, na verdade, levou a santa para esse Palácio do Governo. Hoje, esse palácio ele é um museu, o Museu do Estado do Pará, o MEP. E lá tem uma capela, a capela do Palácio do Governo, né? Que hoje é o Museu do Sim. Estado. E ela, na verdade, também não ficou lá, ela voltou para onde hoje é erguida a Basílica Santuário. E justamente é desse local, esse Palácio do Governo, que hoje é o Museu do Estado do Pará, o MEP, a Basílica é justamente o distanciamento, que está a uns 3,5 km, 3,6 km, mais ou menos por aí, é justamente o distanciamento que vai ser traçado o percurso, ou a rota, né, da procissão, ou da romaria do Sírio. Porque, na verdade, a gente fala Sírio de Nazaré, mas o Sírio de Nazaré, hoje, corresponde a 12 romarias oficiais que a arquidiocese reconhece. Inicialmente, a gente vai ter o Sírio, que é essa romaria que todos talvez conheçam, que é a romaria que acontece no segundo domingo de outubro. É bom destacar aqui o seguinte, que essa romaria, essa data fixa, segundo domingo de outubro, ela se dá em 1901. Antes, o Sírio ele acontecia no segundo semestre, e ele acontecia, na verdade, à tarde, justamente pelo calor. Porque de manhã era um pouco mais quente, à tarde tinha a chuva, e depois começava a romaria, depois que o sol baixava um pouquinho. Mas em 1901 foi estabelecida justamente, né, pela arquidiocese daqui, que seria no segundo domingo de outubro. Então, desde então, o Círio de Nazaré, a grande romaria, ou romaria principal do Círio de Nazaré, que compõe a festividade, ela acontece no segundo domingo de outubro. Bom, mas aí o que acontece? O Círio é composto de mais duas romarias inicialmente, que seria a Trasladação, que é no sábado à noite, que antecede a romaria principal,
E o Círio, ele é composto de 15 dias, é uma festividade de 15 dias, é a quadra nazarena, como a gente conhece aqui. Então, é uma quinzena, e no 15º dia tem um recírio, Internet que é a deu pane. volta da Bom, imagem da Santa da Basílica para o Colégio Gentil. Então, é basicamente isso. A trasladação é a primeira romaria, a romaria que inicia, que dá o pontapé inicial às festividades. Então, ela sai da capela do Colégio Gentil no sábado, depois de uma missa campal que acontece às 17 horas, termina lá pelas 18. Está escurecendo, está anoitecendo quando começa essa romaria da trasladação. É o traslado dela, da imagem da Santa, para a Catedral de Belém, a Sé. E lá essa imagem dorme na noite, de sábado para domingo. E quando é de manhã, bem cedo, domingo de manhã, tem uma missa nessa Catedral de Belém. E depois da missa, portanto, ela sai e a romaria começa até justamente a Basílica Santuário. Essa distância, né, que é mais ou menos uns 3,6 km, que dá mais ou menos isso, da Sé até a Basílica. E depois ela chega na Praça Santuário, que é uma praça que você também já mostrou aí nas fotos. Ela fica em exposição por esses 15 dias, que são os 15 dias de festa, né? E depois, no 15º dia, ela sai. Ela volta para a Capela do Colégio Gentil, que é bem próximo. O Gentil é um colégio, né? Um colégio particular, um colégio que administra uma ordem religiosa, Filha de Santana, que é uma ordem religiosa italiana, né? E são elas que administram o colégio desde quando ele foi inaugurado nesse endereço, em 1906. Então, elas administram o colégio desde lá. Elas chegaram aqui no Brasil para ficarem na Santa Casa de Misericórdia, aqui em Belém também, Santa Casa de Misericórdia, né? E depois, a convite do governador, à época que foi quem, na verdade, custeou toda a construção bastante monumental desse colégio, um colégio muito grande, diga-se de passagem. Eu estudei lá nesse colégio. E ele inaugurou esse colégio em 1906. A história é bem interessante do colégio com o Gentil, do Colégio Gentil com o Círio de Nazaré. Porque eu falei há pouco de quando ele foi oficializado, o Círio de Nazaré, em 1793. E o colégio existe aqui em Belém desde 1804. Então, a distância temporal entre o Círio oficializado em 1793 a 1804, que o colégio existe, é muito pequena. E eu arrisco dizer também aqui que o Colégio Gentil seja o colégio mais antigo em funcionamento aqui no Brasil. E esse colégio é um colégio sempre custeado pelo poder público desde o seu início e administrado por uma ordem religiosa, que não era inicialmente essa ordem que hoje, né, administra o colégio. Mas, enfim, era uma ordem religiosa que ficava à frente, porque esse colégio era Tadeu, secundário. Oi? Você está me ouvindo? Tadeu, tá me ouvindo? Estou ouvindo bem. Estamos com a internet muito ruim aqui. Deixa eu mandar um abraço para a Isabel Signorelli, que Tá. está nos assistindo lá em Goiânia, o de Santana, em Santos, o Rogério da Silva, o Josmar Tadeu. Deixa eu perguntar para você, falar um pouquinho, eu queria que você falasse um pouquinho da importância também em setembro de 2004, o Círio de Nazaré foi registrado pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico, né, do IFAM, como Patrimônio Cultural da Natureza Imaterial. Em 2013, foi inscrita na lista representativa do Patrimônio Cultural da Humanidade da Unesco. O que representa isso para vocês que são paraenses? Enfim, para vocês que são paraenses, qual é a representatividade para vocês disso? Para nós, é um reconhecimento institucional, é um reconhecimento que vem agregar ainda mais. O Círio de Nazaré é muito importante para o paraense, é muito importante para quem é de Belém, sobretudo para quem é do Pará. Como você vê aí, são 2 milhões, em média, 2 milhões de pessoas. Então, duplica, né, o número de habitantes que Belém possui. A gente tem 1 milhão e alguma coisa, e a gente passa a ter 2 milhões de pessoas nesse dia, especialmente nesse domingo, ou no final de semana que acontece o Círio de Nazaré.
como eu falei anteriormente, o Círio começa muito antes do domingo. Então, há pessoas que chegam aqui na quinta, na quarta, no sábado, enfim, para poder ficar até domingo, até segunda-feira, e depois partem dos seus locais de origem. Mas, enfim. Então, esse reconhecimento, seja do IFAM, né, que foi em 2003, que classifica, portanto, né, o tomba auxílio, a gente chama tombamento aqui no Brasil, né? Então, tomba auxílio e classifica o Sírio como um patrimônio imaterial, cultural imaterial, ele é um reconhecimento muito importante para a gente, porque, evidentemente, que nós já tínhamos e já fazemos o reconhecimento diário do Círio de Nazaré, porque o Círio de Nazaré para nós não é um acontecimento que se dá apenas em outubro. Ele não está ligado à nossa população aqui, quero dizer, e a nós apenas pontualmente naquele segundo domingo de outubro ou no mês de outubro. Claro que esse é o mês, né, de realização do evento, mas o Círio para nós ele é vivido todos os dias. É sempre mencionado, é sempre referendado, é sempre, enfim. Ele é importante, muito importante para a gente. Digo isso por conta do quê? Da decoração nas casas, né? Então, a decoração nos locais, esse onde você mostrou há pouco, onde fica a basílica, santuário, portanto, tem os arcos. Aí é Presidente Vargas, já está subindo um pouquinho. Mas a cidade, por exemplo, ela tem um marcador, ela tem uma decoração, especialmente em Nazaré, no bairro de Nazaré, onde fica a Basílica. Mas não é difícil você encontrar outros elementos decorativos alusivos à Santa, alusivos ao Círio de Nazaré, nas casas, em repartições públicas, na cidade como um todo, seja bairros próximos a Nazaré, seja um bairro distante de Nazaré, na periferia, por exemplo. É muito comum. Então, o Círio acontece ao longo de todo o ano. Então, ter um tombamento pelo IFAM, que está hoje colocado no dossiê do IFAM, que a gente facilmente localiza no Google, né? A gente coloca o dossiê do IFAM, aparece lá no livro de celebrações. E depois, pela Unesco, em 2013, como Patrimônio Cultural da Humanidade, para a gente é muito importante. Para a gente é só mesmo um reconhecimento daquilo que já era importante, agora passa a ser mais importante ainda por conta de ter esse carimbo institucional ou de instituições que nos são muito, muito importantes. E aí dá, né, uma outra conotação para o Círio, que é de patrimônio. E aí é uma outra coisa, porque ele não é apenas uma romaria ou uma festa, ele também agora já é, desde 2004, um patrimônio. Patrimônio pelo IFAM e patrimônio pelo Unesco. Tadeu, tem uma pergunta aqui, com relação à imagem de Nossa Senhora de Nazaré, o tamanho da imagem e a confecção da imagem. Então, as pessoas querem saber qual é o tamanho da imagem original, porque depois tem a imagem peregrina, né, que é de 69, que foi feita pelo italiano Giacomo Musner, né, que é essa que sai também, não é? Eu queria que você falasse um pouquinho do tamanho da imagem, a confecção da imagem, não é? E onde que fica essa imagem original e a imagem peregrina? Então, a imagem é uma discussão bem interessante de ser feita. Historicamente, nós temos no Círio de Nazaré 13 imagens. Assim nós conhecemos a imagem do achado, que é a imagem original, essa é a imagem que dá o pontapé inicial, é a imagem ligada ao mito, né, o mito do achado, do Círio de Nazaré. Essa imagem fica no Glória, na parte superior do altar-mor da Basílica de Nazaré. Essa imagem ela parou de ir às procissões, de ir às romarias por volta de 1919, por aí mais ou menos. Então, ela é uma imagem que ela não sai mais, ela só desce do Glória no sábado, tem todo um ritual para ela descer e tudo mais, enfim, ela passa um tempo depois ela sobe. Então, essa imagem, basicamente, ela passa o ano inteiro, essa é a imagem original, a imagem da chave, ela passa o ano inteiro dentro da Basílica de Nazaré, na parte superior do altar-mor. Essa imagem ela tem mais ou menos uns 38 centímetros, porque tem uma basezinha, né? Enfim, essa imagem é uma imagem que tem uma referência bem direta com a imagem portuguesa, que é a imagem da Nazaré, em Portugal. Bom, aí
Depois, quando essa imagem passa, né, a não sair mais, a não ir mais às procissões, às romarias, a imagem que substitui essa imagem do achado, que é a segunda imagem, é a imagem do Colégio Gentil Bittencourt. É uma imagem que já existia no Colégio Gentil, na capela do Colégio Gentil, e é essa imagem, portanto, que passa a sair e a acompanhar e a fazer parte das João Marias. O curioso dessa imagem é que essa imagem, é nessa imagem do Colégio Gentil que se estabelece uma outra tradição, que também é muito forte aqui no Pará hoje, no Círio de Nazaré, que é o manto da santa. Então, é dentro do Colégio Gentil, por uma freira, né, professora, inclusive, de pintura e de bordado do Colégio Gentil, que confecciona o manto que verte a santa, nessa imagem que é do colégio. Essa imagem ela passa a participar do Círio até 68. Em 69, aí sim, a imagem que podemos chamar de peregrina. Então, em 69 para cá, é a imagem peregrina que acompanha o Círio de Nazaré, que sai, que realmente está nas festividades. Essa imagem nós chamamos de peregrina, porque essa imagem, que é de 69, essa imagem que você citou, que foi feita na Itália, na cidade de Ortsey. É Ortsey o nome da cidade, fica na Itália, ela fica numa região da província de Belzano. Então, essa imagem, ela chega aqui em 69, ela foi encomendada, né, para essa casa, esse ateliê, acho que você acabou de falar, de Giacomo Mosley. Então, um ateliê tradicional de confecção de imagens sacras, e ela está aqui no Círio, ela é peregrina. Ela é peregrina porque justamente essa imagem é uma imagem que faz parte das romarias, que ao longo do período, além dessas 3 romarias iniciais, Salvação, Sírio e Recírio, outras 10, 11, né? 10, 9, né? 9 romarias foram sendo colocadas justamente, que hoje somam 12. Então, e fora outros compromissos oficiais que a imagem tem fora do Estado, fora do país. Então, essa santa, né? Essa imagem peregrina é a imagem justamente que hoje ela cumpre essas obrigações sociais, ela que representa. E essa imagem também ela tem por volta dessa altura. Elas não têm uma diferença muito grande, não. Tanto a imagem original quanto a imagem peregrina. O que vai acontecer por volta de 38 centímetros, mais ou menos, não são imagens grandes. O que vai acontecer é que a imagem peregrina ela vai ter uma feição muito mais amazônica. Isso sim, ela tem uma pele um pouco mais bronzeada, um pouco mais, entendeu? Então, ela tem uma fisionomia muito mais amazônica, e isso faz parte dessa encomenda mesmo, que foi feita em 69, aqui pela Arquidiocese. Agora, essa imagem peregrina, ela tem os traços diferenciados da imagem original, não é? É porque... Sim, essa tem. Então, foi adaptado, né? Mulheres da região, o menino também, né? Com a característica de indígena e caboclo, não é isso mesmo? Isso tem. Ela tem uma fisionomia muito mais amazônica, como eu falei há pouco. Ela, por essa encomenda que foi feita, então ela segue a iconografia da imagem original, né? Ela segue, mas ela traz um traço amazônico. E isso é que diferencia a imagem peregrina da imagem original. Isso é que mais diferencia mesmo. Não é tanto o tamanho dela, mas mais essa fisionomia que passa a ter por esses traços mais amazônicos mesmo, aqui. Agora, o Círio de Nazaré, além da imagem, né, enfim, ele sofre muitas transformações ao longo do período, porque, como eu falei há pouco, ele é do século XVIII. Então, todo o século XIX, nós temos 2 regimes políticos, o Império e a República. Isso também impacta no Círio de Nazaré.
né? E depois, no século XX, a gente tem, nesse período que a Santa Chica, essa imagem peregrinativa aqui, 69, é um período de transformações midiáticas. É importante a gente entender também esse processo todo de transformações que o Sírio passa. Então, o Sírio, como qualquer outro fato cultural, ele vai se alinhando a essas questões que a sociedade, que a política, que a economia também vai apresentando. Então, o Sírio de 69, que é com a imagem peregrina, e consequentemente, o Sírio dos anos 70 e de 80 é um Sírio muito mais midiático. Nos anos 70, portanto, é o Sírio em que é o período que o Sírio é televisionado. Então, isso é uma novidade para o Sírio de Nazaré, uma novidade, inclusive, para quem, para a rede de televisão daqui, local, aqui de Belém, que nem tinha experiência de transmitir, por exemplo, uma festividade a céu aberto, pública como essa. Então, eles foram realmente aprendendo, ao longo dos anos, a fazer transmissão ao vivo de uma festividade. E o Sírio, ao longo dos anos 70 e 80, são as décadas principais da mediatização do Sírio. Né? Então, a gente também tem que entender que vai sofrer as transformações também, elas têm a ver com esses alinhamentos que, porventura, vão acontecer ao longo do tempo. Tadeu, tem uma pergunta aqui para saber o seguinte: qual é a diferença do Sírio de Nazaré de Belém com o de Portugal? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Porque, claro, a cultura nossa é diferente, as coisas são diferentes, tudo é um pouco diferente, mas com relação à manifestação em si, você pode dizer que é a mesma coisa, tem diferenças em função do povo, da cultura nossa, da maneira como a expressão do brasileiro é diferente lá de Portugal. Como é que você analisa isso? Pelo menos é muito diferente. A Romaria do Sírio de Nazaré, em Belém do Pará, ela tem uma dimensão gigantesca. A gente falava da água, né, inicialmente, e sim, a água, portanto, a água amazônica é uma dimensão gigantesca, né? Então, eu acho que é nessa pegada, desse tamanho gigantesco que o Sírio passa a ter, o Sírio de Nazaré, né, aqui em Belém do Pará. Então, é muito maior que o Sírio, de fato, reúne muito mais pessoas, o trajeto é muito maior, e todo o aparato cultural que se edifica, né, que se constrói em torno do Sírio de Nazaré, de Belém do Pará, é um aparato realmente muito maior do que do Sírio em Portugal. Claro que a gente, digamos assim, tem o mito de origem, tem a questão da herança, né, a herança cultural que vem de lá, como eu falei no começo, foi trazida por esses portugueses, a imagem para cá e a devoção, consequentemente, deve ter iniciado também com eles, mas só que aqui há de fato uma outra apropriação do que vem a ser o Sírio e essa devoção a Nazaré aqui em Belém. E realmente em nada é nada assim. Até a imagem, se você olhar a imagem da Nazaré, como eles chamam em Portugal, né? A imagem da Nazaré para a imagem de Nazaré aqui de Belém, elas já são diferentes. Então, assim, agora é claro, por exemplo, na procissão, na estrutura da Romaria, eu quero dizer, na estrutura da Romaria, tem o Fuas Roupinho, o Dom Fuas Roupinho, que é justamente o elemento do mito lá de Portugal, que é, no mito, ele é salvo por ela, né? Cair do precipício e tudo mais. Então, é ele, na verdade, é o carro de Dom Fuas, na Romaria do Sírio de Nazaré, que vai na frente, que abre, portanto, a Romaria. É como se fosse o carro abre-alas, digamos assim. Porque há vários carros, né, de promessas, o carro dos milagres, mas o primeiro carro mesmo é o carro de Dom Fuas. Então, assim, tem alguns elementos aqui e ali, que é uma estrutura mais, digamos, da própria igreja, né? Mas, de fato, o Sírio de Nazaré de Belém difere, é muito diferente mesmo do Sírio de Portugal. Então, professor, eu queria perguntar para você uma coisa também que já tem até uma pergunta aqui. Um abraço para Elis Alves.
mas é o seguinte, o traslado do Círio de Nazaré, ele é totalmente diferenciado de muitas manifestações que existem até no país. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, você tem o Santuário do Bom Jesus, lá em Guape, mesmo em Pirapora, em outros lugares, não tem esse traslado que tem, por exemplo, aí no Círio de Nazaré. Mesmo em Aparecida, é completamente diferente. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque aí envolve diversos momentos, etapas diferenciadas, que faz com que o Círio também seja diferente de outras manifestações. Não é mais ou menos isso? O Círio é o nosso principal, digamos assim, fato cultural, é o fato cultural que mais agrega, é o fato cultural que mais chama as pessoas. Turisticamente, outubro, por acontecimento do Círio de Nazaré, a gente tem aqui a nossa alta estação, né, em termos turísticos, é quando os hotéis ficam mais lotados, as passagens aéreas ficam mais caras, enfim, é a alta estação. Quando, de fato, há um fluxo maior de pessoas aqui. Então, o Círio de Nazaré, ao longo desses 200 anos, 229 anos que o Círio de Nazaré tem, um evento que ele vai aglutinando, e aglutinando diferentes pessoas, sempre foi assim, é um espaço muito esponjoso, o espaço do Círio de Nazaré. É um espaço muito democrático, é um espaço que permite várias manifestações de diferentes grupos sociais, culturais, econômicos, políticos. Tanto que tem que ter, de vez em quando, tem algumas suspensões, tem algumas interdições, não pode isso, não pode aquilo, porque ele é tão espaço, tão livre, digamos assim, que volta e meia tem alguma interdição, e a gente, historicamente, se você me permite, depois eu posso falar de algumas interdições. Mas, assim, a mais recente foi justamente a suspensão, por ser de outubro, né, para suspender a questão de panfletagem política, porque é outubro, muito próximo das eleições, então, quando o Ciro acontecia em ano de eleição, a política faziam lá a sua panfletagem e usavam o Ciro para poder ganhar aí alguns eleitores. Então, isso foi suspenso, suspenderam tudo mais. Então, na verdade, o Círio de Nazaré em tese, uma manifestação religiosa, cristã católica, mas ela aglutina outras pessoas, sejam essas pessoas de outras religiões, de matriz africana, por exemplo, ou então de religiões hoje neopentecostais, né, que vão se aproximando do Círio. Também tem uma relação de pessoas que não têm nenhuma relação religiosa, mas se aproximam do Círio, chegam no Círio. A verdade é que o Círio, para a gente, Vladimir, ele é o Círio paraense, né? Ele é o Natal. Ele é o Natal, ou seja, ele é um momento de confraternização. Culturalmente, é isso que, se a gente fosse resumir numa palavra, é isso que o Círio representa para a gente no Pará. O Círio é esse momento de confraternização. Então, ele não é para se discutir as questões religiosas. Ele é só um elemento que vai nos aproximar, que vai nos fazer confraternizar. Por isso que alguns estudiosos chamam do Círio, né, em relação ao paraense, como o Natal dos paraenses, por conta desse motivo. Olha, Tadeu, eu queria que eu falar um pouquinho dos símbolos que são importantíssimos dentro desse contexto da festa, né? E até tem uma pergunta aqui do Di Santana, ele quer saber da importância, por exemplo, da corda. Tem a corda, o manto, o cartaz, a berlinda. Eu queria que você falasse um pouquinho de cada um deles. Vamos começar pela corda, né? O significado da corda, que tem, claro, é um elo, na verdade, né? Entre o povo e o divino, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho da importância disso. Você vê as pessoas, são 400 metros de corda, eu queria que você falasse qual é o significado real dessa corda, as pessoas, multidão de gente querendo pegar na corda, e é uma loucura isso, loucura no bom sentido. Fale um pouquinho da importância da corda. Nós vamos falar esse por vez. Esse ano foi... Na verdade, assim, esses 400 metros que você fala são 800, tá, Vladimir? Na verdade, são 800 divididos em 2. É por isso que é 400. Sim. Que ficam 400 metros para a nadação e 400 metros para o Círio. Nadação, aquela romaria que acontece à noite, né, do sábado para o domingo, e depois... Então, são 800 metros encomendados de corda, que tem mais ou menos uns 50 milímetros, né?
E esse ano eu veio de Santa Catarina. A gente não tem sisal aqui, não nessa produção de fábrica de sisal. Então, geralmente vem de algum estado que tem uma fábrica de sisal e eles encomendam, no diretor da festa, quem organiza a festa, encomenda tudo mais. Bom, mas a corda, na verdade, ela é introduzida no Círio de Nazaré em 1855. A corda, na verdade, não está no Círio desde o início. Não. A corda, na verdade, ela é colocada no Círio 1855 por uma situação. Belém é uma cidade ribeirinha, uma cidade que fica à beira do rio, né? Ela se urbanizou de costas para o rio, mas é uma cidade ribeirinha. Então, a gente tem aqui muitos rios, atravessados por canais, enfim. Então, quando essa imagem ela vinha para Ermida, né, que hoje é a Basílica de Nazaré, ela, na verdade, atolou o andor, que a gente chama hoje de Berlinda, ela atolou. E foi a corda que entrou, ou seja, foi o elemento corda que foi utilizado para desatolar o carro de boi que trazia o andor com a santa. E desde então, portanto, a corda ela foi introduzida no Círio de Nazaré. Ela está no Círio. Então, ela não é um elemento, digamos assim, do Círio de Nazaré. Ela foi colocada, né, numa situação específica no Círio de Nazaré. Agora, o interessante é que a corda, né, ela é um outro campo de disputa. Ela representa ou simboliza, dentro dessa iconografia do Círio, ou desse cenário que o Círio vai produzir muitos símbolos, ela representa mais um campo de disputa política, inclusive, ali. Talvez a corda seja o símbolo do Círio que melhor traduz essa relação entre o sagrado e o profano, que melhor traduz essa relação entre o popular e o erudito, ou entre o popular e aquilo que é feito pela igreja. E até porque a gente tem ali, a corda talvez seja o elemento simbólico do Círio que mais tensione com a imagem da santa, com a imagem do sagrado, portanto. A imagem da corda é uma imagem que na verdade, a princípio, assim, de maneira rápida, a gente pode associar às questões do sacrifício, do fazer sagrado, portanto, se sacrificar, você ir àquela corda, você conseguir um pedaço de corda para colocar a mão e poder chegar, né, da romaria até do início até o fim naquela corda. Mas, na verdade, quando você olha a corda, para além desse sacrifício que essa romeira e esse romeiro, né, podem ter em mente, você percebe uma performatividade muito grande no corpo dessas pessoas que vão na corda. E a expectativa de ir na corda é uma expectativa muito grande, né? Porque a corda, tanto na natação quanto a corda do Círio. Evidentemente, a corda do Círio é uma corda que tem um valor muito maior. Mas nas duas romarias, a corda. E é muito interessante como, na verdade, a corda ela é introduzida no Círio de Nazaré e ela ganha uma tamanha importância. Ela é muito importante, especialmente para os populares. É uma relação muito, muito intensa com as pessoas mesmo que fazem o Círio de Nazaré. E aí ela tensiona bastante. Inclusive, eu arrisco dizer que nesses 2 anos, né, o ano passado e esse ano, devido à pandemia, por não ter acontecido o Círio de Nazaré como aconteciam e como aconteceu até 2019, a diretoria da festa ela realmente conseguiu trabalhar melhor a imagem da santa, conseguiu realmente dar um destaque ou dar digamos, uma folga para a corda. Por que eu estou falando isso? Porque a corda, ela realmente ela causa um problema na festa do Círio de Nazaré, porque ela vem sendo cortada ao longo de algumas romarias, já tem uns anos isso. Então, dificilmente a corda do Círio de Nazaré, que sai da Sé, ela chega intacta até a Basílica, portanto. Geralmente, ela é cortada alguns quilômetros antes, né? E isso preocupa muito
quem organiza a festa, não só a diretora da festa, como também as demais, porque quando se corta a corda, dispersa, há uma dispersão. E isso, na verdade, atrapalha a organização do evento, né? E vai atrapalhar, consequentemente, a chegada da santa, não que ela atrapalhe em termos mas atrapalha a ordem daquilo que se planejou, daquilo que se programou, entendeu? Então, eles cortam a corda, então o romeiro que está na corda, ele dispersa, ele sai, né? Ele fica fora da romaria, porque não faz sentido mais ele acompanhar, porque existe aí talvez uma outra relação também de oposição, porque quem vai pela imagem da santa vai numa relação de contemplação, e quem vai na corda vai numa relação de interação e de integração, né? Que é muito mais física, diga-se de passagem, muito menos espiritual nesse sentido, né? E você vai naquela disputa para poder pegar um pedaço de corda e agarrar ali com a tua mão e seguir. Então, quando ela é cortada, né, as pessoas não saem do círio, não vão até o final, até a basílica. Professor, você colocou que agora uma imagem, Vladimir. Não. Você colocou uma imagem agora das pessoas na corda. Então, eu queria perguntar assim, a disputa pela corda não é simplesmente por devoção, então, né? Quer dizer, muita gente vai por devoção, né, nessa disputa para segurar a corda, mas muita gente também já não vai por devoção, né? É isso mesmo, né? Não. Sim, claro, tem aquela pessoa que vai pagar a sua promessa, né? E a promessa justamente é ir na corda do círio, naquele ano e tudo mais, ou naquele 3 anos, 4 anos, porque tem essas promessas assim, né? São seguidas. Mas há outras pessoas que não, né? Até porque quando se corta a corda, que é muito antes de chegar na Basílica de Nazaré, se você pudesse colocar aquela imagem das pessoas, dá para se ver a corda naquele momento, Vladimir. Se você puder colocar ali. Não, é uma imagem não é essa imagem, aérea. Da corda, das pessoas pegarem a corda. E se você puder colocar, a gente vai mostrar. Então, quando se corta a corda, o que acontece hoje? É isso aí, por exemplo, olha. Tá? Vocês conseguem perceber na lateral? Dá para aumentar essa foto mais visível? Na lateral tem a corda, né? Então, a corda ela vai justamente acompanhando essa berlinda. Eu falei há pouco, né? Essa berlinda era puxada por carro de boi, início do século XIX, né? Foi justamente a corda que tirou do atoleiro o carro de boi, e essa corda, portanto, vai fazer parte ela circunda a berlinda, né? E ela vai por toda a procissão. Só que, com o passar do tempo, o número de pessoas vai aumentando, né? Então, a corda ela vai passando a ter um outro desenho. Ela vai serpenteando pela procissão, na verdade. Então, quando você corta a corda, né? Você perde essas pessoas, você perde o sentido das pessoas estarem aí. E o que tem acontecido muito ultimamente no Círio de Nazaré, quando se corta a corda, se comercializa os pedaços de corda que, porventura, ficam nas mãos de algumas pessoas. Ainda tem esse outro valor. Então, por conta disso, é que você acaba, na verdade, também desobedecendo, vou usar uma palavra aqui, desobedecendo uma ordem que foi estabelecida para que o Círio de Nazaré chegasse ao seu destino, que é a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. Então, a corda, ela é muito importante porque ela é um lugar de, digamos assim, de rebelião, é um lugar de insurgência, é um lugar de enfrentamento, que é um lugar diferente da berlinda, ou de quem vai acompanhando o Círio, seguindo a santa. Então, ela tem realmente essa oposição. Então, por isso que a corda ela tem esse lugar polêmico dentro do Círio de Nazaré. Uma coisa que o pessoal quer saber também é a importância do manto
e se todos os anos há uma mudança do manto com relação à cor. Esse ano foi verde, né? É esperança, não é? E quem é que faz esse manto? Qual o significado dele? Quem é que faz o manto? Então, eu falei a cor do manto do Colégio Gentil, né? O Colégio Gentil é um colégio que é o palco do início e fim da festividade, ele é dele que sai para a natação, e é para ele que a berlinda é de lá que a Santa sai, e é para lá que a Santa volta, né? Quando termina o Círio no Recife. E foi nesse Colégio Gentil Bittencourt que se começou a tradição de confeccionar os mantos para vestir a imagem da Santa. A imagem da Santa que se vestiu inicialmente é a imagem do Colégio Gentil mesmo, que fica na capela do colégio até hoje. E essa imagem foi justamente vestida pela irmã Alessandra Montana, dessa ordem religiosa italiana que é filha de Santana. E então, começa no Gentil. Em 1926, mais ou menos. E depois, com a morte da irmã Alessandra, a aluna, né, e herdeira dela, a herdeira que eu digo assim, por ser aluna também, e moradora interna do colégio, esse aluna do colégio, moradora, a dona Esther. Eu até fiz um trabalho, um projeto de extensão, que está no Instagram, chamado @mantos_de_Alessandra Esther. E lá nesse Instagram, nessa conta, eu exponho alguns mantos feitos por essas duas mulheres, né? São artesãs, tanto a irmã Alessandra quanto a dona Esther. Então, os mantos começam no Colégio Gentil. A imagem original da Nossa Senhora de Nazaré, ela já tem um manto, mas é sobre essa imagem, né, que se coloca um outro manto confeccionado por essas duas mulheres. Inicialmente, a irmã Alessandra, até 74, e depois, até 92, a dona Esther. Com a morte da dona Esther, a confecção dos mantos para a imagem, ela sai do Colégio Gentil. Então, ela passa para as mãos de estilistas, de outras pessoas da cidade que são escolhidas por quem organiza a festa, que é a festa de Nazaré. A diretoria escolhe uma pessoa, né, ou duas pessoas, e fica uma equipe de pessoas que vai lá trabalhar. Os mantos mais recentes, eu digo assim, os mantos de 2000 para cá, são mantos que são carregados de símbolos de evangelização. Os mantos feitos por essas duas mulheres eram mantos muito mais livres, porque apresentavam muito mais o bordado, a técnica mesmo do bordado, e a mão livre mesmo. Então, tanto a irmã Alessandra quanto a dona Esther não era irmã, não era freira, tá? Era apenas uma aluna interna do colégio que ficou morando no Colégio Gentil. Então, ela, na verdade, tinha um trabalho, tanto ela quanto a irmã Alessandra, um trabalho muito mais livre e muito menos ligado à evangelização. Os mantos atuais, eles já estão sendo encomendados, digamos assim, né, pela igreja, e são contratados para aquela pessoa X fazer o trabalho, o manto daquele ano. Na verdade, eles carregam o tema do Círio, eles carregam tudo uma simbologia que tem a ver com a evangelização. Porque, por exemplo, o Círio 2022, Vladimir, ele já começou. É que nem o Carnaval. O Carnaval acabou. Sim. Acabou o Carnaval, por exemplo, né? Acabou o Carnaval. A escola ganhou, a Porta Credicisa esteve lá no Rio de Janeiro. Aí ganhou a escola de samba X. No dia seguinte já começa aquela movimentação para poder fazer, né? Qual é o tema do ano que vem? Já tem um novo Maria, Círio. Mãe Mestra. Maria, Mãe Mestra. Maravilhoso, hein? Então, na verdade, aí todo o processo de evangelização começa. Então, quando nas paróquias, né, ligadas à Basílica de Nazaré, que na verdade é toda uma devoção mariana. E aí, consequentemente, quando se aproxima o mês de outubro, desde setembro, aí começa mais a se falar do cartaz, que é um objetivo de comunicação, de divulgação do evento, e logo na semana que antecede o Círio, se divulga o manto também. Então, o manto é um elemento que vem bastante carregado dessa simbologia referente ao tema o tema do Círio daquele ano. Não era assim, não era assim desde sempre. Tá? O manto tem, quem for lá no Instagram vai perceber
justamente os mantos feitos por Dona Esther, pela irmã Alessandra, eles tinham realmente um outro desenho, tinham outra grafia, né, digamos assim. Os mantos atuais, não, eles passam realmente a cumprir um outro tipo de desenho, um outro tipo de comando iconográfico que corresponde ao tema que o Ciro, de fato, desenvolve nesse processo anual de evangelização. Eu queria que você falasse um pouquinho, ainda falando de símbolos, do cartaz. O cartaz também é uma forma de expressão. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância desse para o paraense, para as pessoas que são devotas, né, de Nossa Senhora de Nazaré. Todos esses símbolos que são introduzidos no Círio de Nazaré, que se tornam tradicionais, simbólicos, portanto, que compõem o Círio de Nazaré, são símbolos que eles se oficializam, primeiro que são símbolos que são feitos por mãos populares, né? Mãos de pessoas, sejam costureiras, bordadeiras, enfim, ou pessoas gráficas, de uma gráfica para fazer o círio, desenhistas, enfim, anteriormente. E esses símbolos, eles vão sendo apropriados pelas pessoas. Eles são, na verdade, eles são abraçados pelas pessoas e eles são apropriados. A gente vai chamar de customizados. Então, tanto o manto quanto o cartaz, por exemplo, eles são símbolos que a gente vai ver ao longo em várias casas, ao longo de todo o ano, pessoas que fazem mantos, pessoas que compram mantos, lojas que vendem mantos, entendeu? Ou que fazem um manto dentro da sua perspectiva estética, de gosto mesmo. Assim também é o cartaz. O cartaz, ele acompanha o Círio desde o século XIX, mas ele também se intensifica no século XX, né, com a produção midiática e tudo mais, nesse contexto midiático. Então, o cartaz, ele é curioso porque, assim, também tem uma solenidade para divulgar o cartaz e tudo mais. Hoje em dia, tudo se soleniza para o Círio de Nazaré. Mas o cartaz já é uma solenidade bem anterior aos anos 2000, quero dizer. Até porque tem cartazes dos anos 70, 80, e é muito bacana a tipografia dos cartazes, quando você olha a tipografia, é muito interessante. E assim, então, o cartaz, ele também tem essa solenidade de divulgação do cartaz do Círio daquele ano. Geralmente ele acontece em setembro, um pouquinho antes, né, para ter tempo de divulgação. E quando ele tem uma tiragem daquele cartaz e um percentual é dado para as pessoas que vão à solenidade de divulgação do cartaz. E é curioso você perceber que tanto quem ganha, quem pega o cartaz gratuitamente, como quem compra posteriormente o cartaz, ele se apropria do cartaz, ele customiza o cartaz, ele começa a colocar coisas no cartaz que dão realmente um caráter muito particular, muito pessoal. Então, são fitas, são paetês, são brilhos. Então, isso, na verdade, vai dando uma individualidade, uma pessoalidade, uma marca, uma apropriação. E isso marca muito o circo paraense, porque o cartaz, o manto, e especialmente a nomeação, o tratamento nominal que se faz à imagem a Nossa Senhora de Nazaré do paraense. O paraense, claro, eu considero Nossa Senhora de Nazaré, esse é o nome oficial, digamos assim, da imagem, né? Mas só que o paraense vai chamar de Nazinha, de Nazica, enfim, de Nazarezinha. Então, essas formas, seja no cartaz, no manto, na nomeação, de como se trata a imagem da santa, são formas de você perceber que essas expressões, elas aproximam, familiarizam, tornam muito mais próxima as pessoas dessa festividade como um todo, como se fossem delas, e é delas mesmo, o Círio de Nazaré, e essa imagem. Porque quando a gente percebe esse tipo de expressão, eu pelo menos leio dessa forma, essa imagem, esse cartaz, é dela, daquela pessoa, porque ela customizou, ela fez do jeito dela, ela colocou justamente na porta da casa dela, ela decorou o cartaz. Ela não se satisfez com a decoração que o cartaz já traz impresso, né, nele. Ela coloca uma outra impressão, que é a impressão dela. E aí isso fica na porta da casa dela.
né? Ou na porta da recepção. Apropriação, né? Repartição. É apropriação, né? A Eu queria que você apropriação. falasse eu queria que você falasse um pouquinho, nós estamos falando de apropriação, da culinária, né? A culinária que é Sim. fundamental também, né? Eu queria que você falasse dessa culinária, porque tem esse lado também, não é só o lado espiritual, tal, tem outro lado, né? Sim. Da festa, né? Então, e a culinária faz parte desse todo também. Fale um pouquinho sobre isso, da O importância profano disso. tem um tamanho muito grande. O profano tem um Então, tamanho muito grande no Círio de Nazaré. E a comida não pode ficar de fora, até porque a comida do paraense é uma coisa fundamental para comer. Quais são os principais pratos aí da festa mesmo? Eu sei que tem. Tradicionalmente, sim, tem. Tradicionalmente, o prato, digamos assim, o carro-chefe, né? Se a gente fosse falar de gastronomia, o carro-chefe é o pato no tucupi. Esse é o prato, digamos, mais típico, mais tradicional da culinária paraense para o Círio de Nazaré, tradicionalmente falando, né? Agora, sempre tem as oposições que tornam mais interessante o Círio de Nazaré. Uma oposição ao pato no tucupi. Por que falando de oposição? Porque o pato no tucupi, ele é, na verdade, tradicionalmente, o prato típico do Círio de Nazaré. Não se come pato no tucupi todos os dias do ano aqui em Belém. É difícil de você encontrar, você nem encontra com facilidade o pato no tucupi em restaurantes aqui. Acontece que o pato no tucupi, ele tem um custo muito maior também, né? E alimenta muito menos gente, digamos assim. E aí tem um outro prato também muito próprio da culinária paraense, chamado maniçoba. A maniçoba é um prato muito mais barato, economicamente muito mais viável para o paraense. E, consequentemente, um prato que atende, né, e vai dar para alimentar muito mais pessoas. Porque o que Ele é mais popular, não é? Esse prato aí. O importante para o paraense é mesa farta. O paraense gosta da mesa farta. Então, o almoço do Círio, em especial o almoço do Círio, já que é o Natal dos paraenses, a mesa ela tem que ser farta. Então, a quantidade, ela importa sim, ela conta muito, tá? Então, um prato pequeno, um prato não é bacana para uma mesa que deseja ser farta e atender para as pessoas. Porque, como eu falei, no Natal dos paraenses, então é uma casa aberta, tá bom? Então, não tem convite para você, não é um convite. Esse maniçoba é feito lá. Então, esse maniçoba é feito com a folha de mandioca, é isso? É, a maniva, como nós conhecemos. Originalmente, a maniva, ela tem um cozimento de 7 dias. Mas como a coisa já avançou bastante, né, aqui, então a gente tem a pré-cozida, que passa muito menos tempo, não leva todo esse tempo, não. E aí, a maniva é a base da maniçoba, que é essa folha que você acabou de dizer, né? E aí você coloca os ingredientes de uma feijoada, por exemplo, que eu acho que é o paralelo mais próximo da gente, para a gente entender da maniçoba. Em vez de feijão, é a folha da maniva e os ingredientes da feijoada. É isso a maniçoba, entendeu? Então, o que vai na maniçoba é o que vai na feijoada. Só que ao invés de feijão, você coloca a folha da maniva, que é fervida por 7 dias, mas ela pré-cozida, ela ferve por muito menos tempo. Por horas até. Né? Não tem nem processo de dias assim. Mas então, aí tem a maniçoba, tem o tacacá, tem o vatapá, tem o caruru, tem o pato no tucupi, né? Enfim, são essas. E fora os doces, né? Tem os doces de cupuaçu, de bacuri. Então, essas coisas assim, na verdade, compõem o almoço. O almoço do Círio é também um evento muito importante no Círio de Nazaré. O almoço do Círio ele começa nas casas, né? Oficialmente depois que o Círio termina, ou seja, depois que a imagem da Santa chega na Basílica. Então, esse é um marcador para se começar a outra parte do Círio, né? A outra parte do Círio, que é a parte gostosa, saborosa do Círio, que é a parte justamente da comida. Então, a gente começa a comer, o almoço inicia quando a imagem da Santa chega. Sim. Mas me fala uma coisa, eu não sei se você falou do Recírio, para encerrar o programa, você falou do Recírio, porque as pessoas perguntaram, o que é o Recírio, para a gente poder fechar o programa de hoje? O Recírio, tem uma pergunta do de Santana aqui.
O ressílio, ele é, na verdade, o retorno da imagem da santa para a capela do Colégio Gentil. É uma procissão de menor não chega nem a 1 quilômetro, porque o colégio é praticamente vizinho da Basílica. Então, a romaria de menor percurso, de menor tamanho, é o ressílio. Consiste em que o ressílio? Consiste numa segunda-feira de manhã, no 15º dia da festividade, consiste no retorno da imagem da santa para a capela do Colégio Gentil do Tencourt. Lembra que a gradação é de quando ela sai da capela do Colégio Gentil, vai para a Sé. O círio é a imagem da santa que vai para a Basílica de Nazaré, e o ressílio é a imagem da santa voltando para a capela do Colégio Gentil. Então, é basicamente esse o ressílio. Geralmente, por ser um percurso menor, né, e de manhã, é logo cedo também, o ressílio, ele é mais frequentado por pessoas de idade, por pessoas idosas. Geralmente, quem não pode acompanhar o círio ou outra gradação, porque o percurso é muito maior, tem muito mais gente, enfim, o ressílio, hoje, a gente percebe que tem uma população muito mais idosa no ressílio, que vai no ressílio porque é um percurso bem menor mesmo. Uma pergunta agora sobre a Chiquita, né? Bom, professor Luiz Tadeu da Costa, eu quero te agradecer muito, né, essa aula que você deu sobre essa festa importante no Brasil, né, que é o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém do Pará, uma cidade fantástica, né? Amazonas, falar o quê do Amazonas? Né? Tem que tirar o chapéu, né? A Amazônia, a Amazônia tem que ser realmente, né? E está em foco nesse momento, e que bom que esteja em foco a Amazônia, e a gente veja, né, e pense dessa forma preocupante, porque, de fato, a gente tem coisas aqui que são muito importantes, não só para nós que moramos aqui na região amazônica, mas para todo o resto do mundo, né? Então, é importante que a gente veja mesmo essas questões aqui da Amazônia como questões importantes, fundamentais para o mundo inteiro. Eu tinha para falar muito mais coisas, eu tinha muita coisa para falar. Eu sei que o Círio, ele é muito caudaloso, ele dá muitas horas de conversa. Eu entendo que tem um tempo aí, né? A gente está passando de 1 hora, talvez. A gente não tem, claro que a gente sabe perfeitamente que o programa de 1 hora não dá para esgotar nada, mas eu quero te agradecer muito. Eu acho que, para quem nos assistiu hoje, deu para ter uma ideia real, né, do Círio, a importância dele. Eu acho que deu para você falar muita coisa que é fundamental, claro que não deu para esgotar nada, mas pelo menos para quem não conhecia, alguns detalhes, por exemplo, por isso, sobretudo símbolos que são importantíssimos dentro do contexto, né? 2 milhões de pessoas que participam, isso é o mínimo, né? E o ano que vem a expectativa é muito maior, né? Se Deus queira que a gente vai ter um ano legal aí, melhor do que esse ano, né? E ano de eleição, mas eu acho que as coisas vão mudar realmente, deve mudar, e tem a esperança que o Brasil mude para melhor, com certeza absoluta, né? E é isso aí, e que nós tenhamos aí uma grande festa o ano que vem, né? Quem sabe até para pré-comemoração, né, de uma grande vitória nossa, né? É isso, o Brasil. Vladimir, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, oportunidade de falar sobre o Círio de Nazaré. A gente sabe que não se esgota em 1 hora, o Círio realmente é um assunto que tem muito pano para manga, muitas coisas para falar, muitas camadas, inclusive. Peço desculpas se eu não falei muita coisa, se eu não aprofundei algumas questões, porque, de fato, é muita coisa para falar mesmo. Mas eu agradeço imensamente a oportunidade de falar sobre o Círio, porque é um prazer muito grande estar aqui e falar sobre o Círio, que é algo, para mim, muito importante mesmo. Tá? Quero agradecer imensamente o Silvio, você, Vladimir, e também essas pessoas que estão aqui nos ouvindo até agora. Legal. Olha, grande abraço ao Pará, você em especial, muito obrigado pela sua participação, pela sua aula. Na verdade, foi uma aula sobre o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém do Pará. Nós falamos sempre em nome do Castelo do Óleo, a maior e melhor troca de óleo de toda a região, lubrificante Filtros, você já sabe, Castelo do Óleo, aqui na Estância Turística de São Roque, na Avenida Prefeito Bernardino do Luca, número 30, telefone 4712-8206, 94002-6594, certo?
E falamos também, com apoio cultural, do Sabor do Chefe. Sabor do Chefe, galera, agora tá aí, ó, a feijoada com pagode, é o convite que está nos fazendo, o Sabor do Chefe. Vai ser muito legal, a feijoada com pagode lá no Sabor do Chefe. Está aí para que você possa também participar. A Casa da Parmegiana de São Roque região, de segunda a sexta, pratos executivos, e agora uma novidade muito legal, feijoada com pagode lá no Sabor do Chefe. Se você não conhece, aqui na Estância Turística de São Roque, chegando pela avenida, pelo acesso da rodovia Castelo Branco, chegou na cidade, no portal do seu lado esquerdo, o Sabor do Chefe, 4784-2412, 988-540100. Nós estamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos vocês que participaram conosco, e o programa de hoje foi muito legal. Claro, na internet, de vez em quando, dá um pau, a gente vai fazer o quê? Faz parte do jogo. Mas, de qualquer maneira, nós queremos agradecer muito a participação do professor Luiz Tadeu da Costa, falando sobre esse que é, sem dúvida alguma, a maior manifestação religiosa popular católica do país, que é o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, de Belém do Pará. Grande abraço a todos e voltamos na próxima terça-feira com mais um Falar com Você no Jornal dos Romeiros. Obrigado pela edição da Ana Maria, meu amigo Tadeu, que tenha um bom restabelecimento, para que volte a fluir a esperança de uma saúde melhor, e que nós voltamos na terça-feira que vem com um novo Falar com Você.